Olá, eu sou o professor Álvaro Queiroz e neste vídeo nós iremos conversar um pouco a respeito de um dos mais belos e aprazíveis municípios do litoral norte das Alagoas. Eu vou fornecer alguns dados históricos sobre este município. Trata-se do município belíssimo de Porto de Pedras, localizado na chamada mesorregião do leste alagoano, integrando a microrregião geográfica do litoral norte das Alagoas. Ocupa uma área de 266 quilômetros quadrados e dista de Maceió, a capital, cerca de 100 quilômetros. É banhado por duas bacias hidrográficas, por dois grandes rios daquela região. É o rio Tatuamunha e o rio Manguaba, com os seus afluentes. As origens do povoamento daquela região do litoral norte das Alagoas, onde hoje se encontra o município de Porto de Pedras, se deve a uma bandeira. O que é uma bandeira? É uma expedição, historicamente, uma expedição militar, uma expedição de reconhecimento e de conquista do território. Como o nosso território aqui de Alagoas estava integrado à capitania de Pernambuco, então o donatário da capitania de Pernambuco doou a um seu amigo, ao fidalgo Cristóvão Lins, doou uma sesmaria, um pedaço de terra naquela região do litoral norte das Alagoas. Então, o Cristóvão Lins resolveu organizar essa expedição para desbravar o território que ele havia ganho como sesmaria, o território da sua sesmaria que ele ganhou do donatário de Pernambuco. Então, para desbravar aquela região, aquele território da sua sesmaria, ele comandou, ele capitaneou uma bandeira, uma expedição militar por toda aquela área, entre 1575 e 1585. Ao longo desses 10 anos, a bandeira de Cristóvão Lins fez a exploração daquela área do litoral norte. E ali, o Cristóvão Lins ergueu 7 engenhos de fabricar açúcar. Ele se tornou um senhor de engenho. E edificou também um pequeno povoado, a quem deu o nome de Porto Calvo, ou Porto do Calvo. Esse povoado depois foi elevado à condição de vila, com o nome de Vila do Bom Sucesso, e se tornou um dos núcleos históricos do povoamento do território alagoano, do que é hoje o estado das Alagoas, que na época era tudo terras pertencentes à capitania de Pernambuco. Então, foi exatamente nesse território desbravado por este fidalgo Cristóvão Lins que para lá se dirigiram alguns frades franciscanos missionários, atendendo a pedido dos próprios senhores de engenho da região, do próprio Cristóvão Lins, que solicitou uma missão para trabalhar catequeticamente, cristianizar, catequizar, evangelizar os indígenas daquela região, os indígenas da nação dos pitiguares ou dos potiguares, pitiguares ou chamados também de potiguares. Então, para lá se dirigiu essa missão de frades franciscanos. Esses frades eram oriundos do Recife, da então custódia, hoje província franciscana de Santo Antônio do Brasil. Lá
situada lá no Recife. Então, esses frades para cá vieram, um grupo de aproximadamente uns 11 a 12 frades, sob o comando do Frei Antônio do Campo Maior, um intrépido missionário que se distinguia no campo das missões catequéticas entre os povos, as nações indígenas, chamados de povos originários. Então, Frei Antônio do Campo Maior e seus companheiros, no ano de 1596, fundaram a chamada Missão do Porto de Pedras. A Missão do Porto de Pedras tinha como seu objetivo maior, finalidade precípua, catequizar, evangelizar, cristianizar os chamados povos originários da nação potiguar ou pitiguar, os pitiguares ou potiguares que ali viviam por aquelas áreas, por aquela região. Esta missão, o território correspondente à missão, onde os frades fundaram também uma pequena capela, uma capelinha modesta de pau a pique, fica onde hoje é o sítio Taquanduba. O sítio Taquanduba é ali onde se situava, no território do município de Porto de Pedras, hoje, é ali onde se situava a missão do Porto de Pedras, que foi o núcleo original, vamos dizer assim, né? O núcleo original que fez nascer um povoado, que depois se transformou em vila e, por fim, cidade e município do Porto de Pedras. Assim sendo, a gênese, as origens de Porto de Pedras estão relacionadas a este aldeamento missionário, a essa aldeia missionária, catequética, de indígenas do grupo dos potiguares, que foram catequizados pelos frades franciscanos, que ali fundaram a Missão do Porto de Pedras, sob a coordenação do frade superior, que era o Frei Antônio do Campo Maior. Assim nasceu o povoado do Porto de Pedras, em torno desta missão catequética dos frades franciscanos, oriundos da custódia de Santo Antônio do Brasil, lá no Recife, que hoje é a província franciscana do Recife. Durante o período holandês, o território de Porto de Pedras foi palco, foi cenário de uma das mais sangrentas e importantes batalhas entre os holandeses e os povos ibéricos, os reinos ibéricos. Nessa época, nós não podemos nos esquecer que Portugal estava sob o domínio espanhol. Era o período da União Ibérica, quando as duas coroas da Península Ibérica, Portugal e Espanha, estavam unidas, integradas, formando um só reino, um só país. Então, foi justamente nessa época que os holandeses se fixaram na capitania de Pernambuco e estiveram aqui em Alagoas passaram exatamente pelo território de Porto de Pedras. E aí, no território de Porto de Pedras, houve essa sangrenta batalha, e muito importante, né? Batalha chamada Batalha da Mata Redonda. A Batalha da Mata Redonda deu vitória aos holandeses contra os luso-brasileiros e espanhóis. Os exércitos formados por espanhóis, portugueses e colonos brasileiros foram derrotados pelos exércitos batavos, né? Os exércitos holandeses, nessa Batalha da Mata Redonda, ocorrida no dia 18 de janeiro de 1636, a Batalha da Mata Redonda. Nessa batalha, morreram duas personagens históricas muito importantes. Um sobrinho do governador holandês João Maurício de Nassau, o conde João Maurício de Nassau, morreu o sobrinho dele chamado Carol de Nassau, morreu nessa batalha.
E também morreu um comandante espanhol nessa batalha da Mata Redonda, aí em Porto de Pedras, que foi Dom Luís de Rojas e Borjas, que era um general, um comandante do exército espanhol, que morreu, foi ferido fatalmente na Batalha da Mata Redonda. Tudo isso nas origens, na gênese do município e cidade de Porto de Pedras. Porto de Pedras, o povoado, cresceu e se desenvolveu a partir da cultura da agromanufatura açucareira, bem como também da pesca e da cultura de plantações de coqueirais, de coco, para vender, para o comércio do coco. De tal maneira que foi elevada à condição de vila. Quando um povoado era elevado à condição de vila, significava que ele estava se desenvolvendo, prosperando, crescendo. Isso aconteceu com Porto de Pedras, que foi elevado à condição de vila no dia 5 de dezembro de 1815. 5 de dezembro de 1815 é a data em que Porto de Pedras foi elevado à condição de vila, emancipando-se politicamente, tornando-se uma vila, um município com vida política própria, com governo próprio. A independência e a emancipação de Porto de Pedras. 5 de dezembro de 1815, quando o povoado se emancipou, tornando-se uma vila autônoma, com a sua própria Câmara de Vereadores, né, e com o seu pelourinho, que simbolizava a autonomia política da vila. E foi elevada à condição de cidade, já no século XX, no dia 9 de junho de 1921. 9 de junho de 1921 é a data em que a vila do Porto de Pedras foi elevada à condição de cidade e hoje município, né, do estado das Alagoas. Com relação à vida de igreja, ao aspecto eclesiástico, a freguesia, a paróquia, antigamente se chamava freguesia, né? As paróquias se chamavam freguesias. Então, a paróquia ou freguesia do Porto de Pedras, sob a proteção, a égide da Virgem Maria, com o título de Nossa Senhora da Glória, foi criada, foi fundada no dia 28 de abril de 1835. Esta é a data histórica da fundação da paróquia de Porto de Pedras, da freguesia de Nossa Senhora da Glória. 28 de abril de 1835. Também não se pode esquecer que nesta época o nosso território, eclesiasticamente, estava integrado, pertencia à Diocese de Pernambuco, chamada também Diocese de Olinda ou de Pernambuco. E na época da criação da paróquia de Porto de Pedras, eclesiasticamente, todo o território alagoano, inclusive aí o litoral norte, né, a paróquia de Porto de Pedras, quando foi criada, estava sob a jurisdição eclesiástica da Diocese de Olinda ou Diocese de Pernambuco. E na época da criação, o então titular da Sé olindense, o bispo de Pernambuco, que deu o referendo canônico para a criação da freguesia, da paróquia, foi o Dom Frei João da Purificação Marques Perdigão. Era o bispo de Olinda, o bispo de Pernambuco, que referendou canonicamente a criação da paróquia. Ou seja, a criação canônica, a autorização canônica da igreja para a criação da freguesia de Nossa Senhora da Glória, do Porto de Pedras, foi dada por esse bispo de Olinda, que era o bispo de Pernambuco, né? E nós estávamos pertencendo à Diocese de Olinda ou de Pernambuco, era o bispo Dom Frei João da Purificação,
Marques Perdigão. Então, esses dados são alguns dados referentes à origem, evolução histórica, formação histórica de Porto de Pedras.